Neste vídeo você aprenderá algumas noções básicas sobre a acentuação utilizada na língua grega. E para iniciarmos, eu quero treinar com você a leitura de mais um texto real, um texto escrito originalmente em grego, um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, texto que nós já lemos no vídeo anterior, mas quero reler para nós nos familiarizarmos cada vez mais com a leitura de textos em grego. Vejamos então. Primeira palavra, Y, e uma aspiração branda, que não altera o som da vogal. Então, E. Segunda sílaba da vogal, gama e ômega, Gó. E o acento indica que a sílaba tônica é a última dessa palavra. A sílaba tônica é Gó. Nós não vamos pronunciar Egó. Não. Nós vamos pronunciar Egó. Sílaba tônica é o Gó. E isso está indicado pelo acento. Segunda palavra, ela não tem acento. Ela só tem aspiração. Nós temos um ditongo, Y e Iota, que pronuncia-se EI, e a aspiração, como nós já sabemos, ela recai sempre sobre a segunda vogal do ditongo. No caso, é uma aspiração branda que não altera a pronúncia, EI. Segunda sílaba, um Mi e um Iota, Mi. Essa palavra não tem acento porque ela perde o seu acento para anterior e ela é pronunciada com a palavra anterior. Isso é uma questão complexa da regra de acentuação da língua grega, sobre o que eu não quero falar agora. Então, nós vamos pronunciar eimi, e vamos pronunciar junto com a palavra anterior. Ego-eimi. Ego-eimi. Palavra seguinte, tal ômicron, e é só uma sílaba essa palavra, obviamente ela é a sílaba tônica. To. Ego, eime, to. Fi, ômega, sigma, fos. E a sílaba tônica, obviamente, é a única. Só tem uma sílaba, a palavra é monossilábica. Então, ela própria é a sílaba tônica. Fos. Ego, eime, to, fos. Tal, ômicron, y. Ômicron, y forma um ditongo. Veja que o acento recai sobre a segunda vogal do ditongo do mesmo modo que aconteceu com a aspiração. A aspiração em um ditongo sempre recai sobre a segunda vogal do ditongo. Da mesma forma, o acento em um ditongo, o acento recai sobre a segunda vogal do ditongo. O ditongo ômicron y se pronuncia U. Então, a pronúncia da palavra tu. Tu. Ego, eime, to, fos, tu. E a última palavra, kappa, ômicron, sigma, cos. Cos. E a última sílaba, mi, ômicron, y. De novo o ditongo pronunciado U. Mi, ômicron, y, mu. Cosmo. Cosmo. Observe que o acento indica a sílaba tônica. Não se deve pronunciar essa palavra assim. Cosmo. Não é cosmo, mas cosmo. Sílaba tônica é a penúltima. Observe que quase todas as palavras desta oração são acentuadas. E isso ocorre com a grande maioria das palavras gregas. Quase todas as palavras gregas são acentuadas. A grande maioria. São poucas as palavras que não recebem acento na língua grega. Poucas. Então, eu quero ampliar aqui as vogais com acento para você perceber melhor alguns detalhes. Observe que a acentuação é posta sobre as vogais da mesma forma que acontece em português. A acentuação recai sobre as vogais. Não existe acentuação sobre consoantes, nem em grego, nem em português.
tá? Observe aqui, nós temos um ômega com um acento e nós temos um Y com um acento também, tá? Então, as vogais são as únicas letras que recebem acentuação na língua grega. Existem 3 tipos de acento na língua grega. O primeiro deles é um acento agudo, que é semelhante ao nosso acento agudo. Está aqui um alfa com um acento agudo. Nós temos o acento circunflexo, que na língua grega se assemelha ao nosso tio, ou também essa outra forma aqui arqueada, com uma espécie de arco sobre a vogal. Ou essa forma semelhante ao tio ou arco, as duas têm o mesmo valor, correspondem ao acento circunflexo. E nós temos, em terceiro lugar, o acento grave, que é semelhante à nossa crase. Nós temos aqui um alfa com um acento grave. Vejamos de forma mais ampliada os acentos. Primeiramente, o acento agudo. Nós temos um alfa com um acento agudo sobre ele, e o acento não altera a pronúncia da vogal. O acento indica apenas a sílaba tônica da palavra. Então, a pronúncia desse alfa vai ser A. Nós temos um Y com acento agudo, que também não altera a pronúncia, tá? É E do mesmo jeito. O acento apenas indica a sílaba tônica. Mas agora observem, nós temos aqui um eta com uma aspiração, no caso uma aspiração branda, e um acento agudo. O acento agudo ele pode vir sobre uma vogal que já tem uma aspiração. Então, uma mesma vogal pode ter duas marcas gráficas sobre ele. Pode ter uma aspiração e um acento. Tá? No caso aqui, uma aspiração branda não altera a pronúncia do eta, vai ser E. E o acento agudo indica que esse eta é parte da sílaba tônica da palavra. Mas aqui no final nós temos um iota com uma aspiração forte, que altera a pronúncia da vogal. No lugar de pronunciar I, nós vamos pronunciar ri. Ri, por causa da aspiração forte. E o acento agudo também está junto da aspiração. Seja a aspiração branda ou a aspiração forte, o acento agudo, quando vier junto de uma aspiração, sempre ele vai ficar na segunda posição e nunca na primeira. Sempre a aspiração vai preceder o acento agudo. Sempre. Agora vejamos o acento circunflexo. Nós temos um alfa com o acento circunflexo e, novamente, ele é posto em cima da vogal, como no português. Mas o acento circunflexo também pode vir junto de uma aspiração, do mesmo jeito do acento agudo. A diferença é que a aspiração ela vem debaixo do acento circunflexo. Observe aqui, a aspiração branda ela vem debaixo do acento circunflexo. Ômega e aspiração branda não altera o som, vai ficar O. E o acento circunflexo está apenas indicando que esse ômega faz parte da sílaba tônica, O. Mas o eta aqui está com uma aspiração forte. A aspiração forte ela altera a pronúncia da vogal. No lugar de pronunciar E, nós vamos pronunciar Ré, por causa da aspiração forte. E o acento circunflexo está sobre a mesma vogal eta, junto da aspiração forte. Observe que a aspiração forte, da mesma maneira da aspiração branda, são postas debaixo do acento circunflexo. Tá? Vejamos o acento grave agora. Da mesma forma, o acento grave é posto sobre a vogal, e ele também pode vir junto de uma aspiração, seja a aspiração forte, aliás, a aspiração branda, ou a aspiração forte. No caso do Y aqui, que está com a aspiração branda, a pronúncia é E. E a crase não vai alterar o som, vai apenas indicar que esse Y está na sílaba forte da palavra. A pronúncia aqui, E, do mesmo jeito. Mas o alfa com a aspiração forte vai ser pronunciado como Ra. E a crase indica apenas que esse alfa
com aspiração forte, pronunciado ra, ele é pertencente à sílaba tônica da palavra. Tá? Vamos agora treinar esse conhecimento em um texto real da língua grega, um texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. É um texto novo, nós não tínhamos visto esse texto anteriormente. Vamos treinar a leitura, também treinando o nosso conhecimento acerca dos acentos. Nós temos um delta maiúsculo, um epsilon e um y em uma mesma sílaba. Observe aqui, chama a sua atenção, é um ditongo, epsilon, y. E o acento, ele recai sobre a segunda vogal do ditongo. Epsilon, y se pronuncia eu. O delta no início, deu. Deu. E o acento está indicando que essa sílaba deu é a sílaba tônica desta palavra. A outra sílaba, tal, epsilon. T. Deu-te. Deu-te. Não é deu-te. Sílaba tônica não é a última, mas a penúltima. E isso está indicado pelo acento. Deu-te. A palavra seguinte, ela é monossilábica, ela só tem uma sílaba. Pi, rho, sigma, pi, rho, ômicron, sigma. Pros. Pros. E o acento está indicando que a sílaba tônica, obviamente, é essa única aí que existe. Tá? Palavra seguinte, me, mi e y, vai pronunciar me. Essa palavra não tem acento porque ela vai ser pronunciada juntamente com a anterior. Tá? Prosme. Deu-te, prosme. Deu-te, prosme. Em seguida, nós vamos ter uma palavra formada por duas sílabas, um pi, um alfa e um nu. Pan. Pan. E essa é a sílaba tônica dessa palavra. E a última sílaba, tal, y, sigma. Tes. Pantes. Pantes. Observe que não é pantes. Não é pantes com a sílaba tônica em tes. Mas a sílaba tônica é a penúltima. Pantes. Deu-te prosme pantes. Deu-te prosme pantes. Segunda linha, ômicron, iota, formando um ditongo. E ela não tem acento, tem apenas uma aspiração forte que altera a pronúncia do ditongo oi. Como a aspiração é forte, nós vamos pronunciar roi. Roi. Deu-te prosme pantes roi. A palavra seguinte, ela é formada por 4 sílabas. Primeira sílaba, capa ômicron. Capa ômicron. Co. Segunda sílaba, pi iota. Pi. Pi. Terceira sílaba, ômega nu. On. E essa daqui é a sílaba tônica. On. Copion. E a última sílaba, tal, y, sigma. Tes. Copiontes. Copiontes. Deu-te prosme pantes roi copiontes. A palavra seguinte, capa, alfa, iota. Cai. Perceba que o acento ele recai sobre a segunda vogal do ditongo, do mesmo jeito do acento em deu, do mesmo jeito da aspiração em roi. Nós temos aqui uma sílaba só, vai ser pronunciado cai. Não é cair, não é um hiato, cair. Se fosse um hiato, teria uma indicação aqui de um hiato, que eu não vou mostrar agora, mostrarei posteriormente. Aqui a pronúncia cai. Deu-te prosme pantes roi copiontes cai. A última palavra dessa oração
ela tem 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Primeira sílaba, pi, y, p. Segunda sílaba, fi, ômicron, for. E um ro, for. For. Pefor. Tau, iota, sigma, tis. Pefortis. Mi, y, me. E aqui é a sílaba tônica dessa palavra. Pefortis-me. Pefortis-me. Última sílaba, ni, ômicron, ômicron, iota, noi. Pefortis-menoi. Pefortis-menoi. Deute prosmepantes, roicopiontes, kai pefortis-menoi. E agora a última oração. Nós temos um kappa, um alfa, com a aspiração branda, fica K. Isso aqui nós temos uma fusão de duas palavras. É um kai, semelhante a esse aqui, kai, e um ego, que nós já tínhamos visto antes. Kai e ego, os gregos falavam kagó. Kagó. Tá? É quase uma cacofonia. Kagó. Tá? Sílaba tônica é a última, gó. Kagó. Ok? Penúltima palavra do período, alfa, aspiração branda, não altera o som, a. Ni, alfa, na, aná. Pi, alfa, y. Observe que o alfa e o y estão formando um ditongo e o acento recai sobre a segunda vogal do ditongo, pau. Anapau. E a última sílaba, sigma, ômega, só. Anapau, só. Anapau, só. Não é anapau, só, nem é anapau, só. Mas a sílaba tônica, pau. Anapau, só. Deute prosmepantes, roicopiontes, kai perfortismenoi, cagó, anapau, só. E a última palavra, y, acentuação, aliás, aspiração forte, vai ficar ri, mi, alfa, sigma, mas. Rimas. Rimas. Não é rimas, porém, rimas. Sílaba tônica, mas. Lendo tudo. Deute prosmepantes, roicopiontes, kai perfortismenoi, cagó, anapauso, rimas. Mateus 11, 28. Vinde até a mim, todos os que estão fadigados e sobrecarregados, e eu aliviarei vós, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Para sintetizar, a acentuação grega ela pode acontecer na última sílaba, como aqui em arché, arché. Pode acontecer na penúltima sílaba, como aqui em rexei. Observe o Y, com a aspiração forte e o acento agudo, ambos sobre essa vogal. Rexei. O acento indica que essa é a sílaba tônica e a aspiração forte altera o som do E para re. Rexei. Sílaba tônica, a última, arché. Sílaba tônica, a penúltima, rexei. Mas a sílaba tônica também pode ser a antepenúltima, como no português. Aqui nós temos a alfa e uma aspiração branda, não altera o som. E o ni, an, an. Um teta, um rho e um ômega, tro, antro. Pi, ômicron, sigma, pos, antropos, antropos. Sílaba tônica a última, sílaba tônica a penúltima, sílaba tônica a antepenúltima. Não existem palavras gregas com acento em sílabas anteriores à antepenúltima. Não existem. As palavras só recebem acento na última sílaba, na penúltima ou na antepenúltima. E nós temos aqui um exemplo de acento grave.
tofós. O acento grave só acontece em palavras que a sílaba tônica é a última e onde o acento seria agudo, ele passa a grave quando essa palavra é seguida por outra. Essa palavra aqui, to, ela originalmente tem um acento agudo, mas como ela está seguida por uma outra palavra, o acento agudo passa a grave. Tofós. Com o que mostramos aqui, dá para nós termos uma noção geral da acentuação grega, que nos habilita a fazermos a leitura com as devidas acentuações em qualquer texto da língua grega. Espero que tenha sido útil. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe com outros.